Oi, gente, um tempo sumida aqui do canal. Eu resolvi hoje, depois de acho que quase um mês que eu não postava nenhum vídeo aqui no canal, né? Eu resolvi hoje então gravar esse vídeo, que é um vídeo meio diferente de tudo que eu já postei até hoje. É um vídeo que envolveu o amor e a misericórdia e o milagre de Deus nas nossas vidas. Como eu havia falado no último vídeo para vocês, eu estou ainda em Cacoal, Rondônia, e eu vim por conta do nascimento do meu neto, Benício, né? Que a gente preparou o quartinho, eu mostrei para vocês as lembrancinhas. E então, depois daquele vídeo, acho que foram alguns dias, não me lembro exatamente qual foi o dia da postagem do vídeo. Então, o Benício nasceu no dia 24 de junho, às 6h19 da manhã, eu até anotei aqui, com 3,845 kg, com 50 centímetros e meio, um meninão. Foi um parto natural, normal, que eles deram o nome agora de parto humanizado, né, com acompanhamento de uma doula, e assim, foi um momento assim muito acolhedor. Eu sei porque eu venho de uma outra época, né? Uma época onde os partos são apenas uma cirurgia, mas agora a gente percebe que há um cuidado muito grande dos médicos com as mulheres que vão, né, passar por esse procedimento, seja ele cesariana ou parto normal. E então o Benício nasceu no dia 24 de junho, às 6h19 da manhã. E eu comecei então a registrar uns pequenos trechos do processo de trabalho de parto da Letícia, né? Ela começou a sentir dores meia-noite e pouca, e ela resolveu não nos chamar, chamou só o esposo. E aí lá pelas 3 e pouca da manhã, que a gente viu o movimento e viu que a doula tinha chegado. Então já era umas 3 e pouca da manhã, mas ela já tinha entrado em trabalho de parto a partir de meia-noite e pouquinho. E a doula chegou e ficou fazendo todo o monitoramento, até que chegou um momento que ela falou: olha, Letícia, agora já tá na hora, vamos lá para o hospital. As contrações estavam muito próximas uma da outra, né? Então, a gente foi até o hospital para lá, então a ginecologista e obstetra fazer ali o acompanhamento mais de perto. E aí, então, a gente chegou no hospital, a médica foi chamada e viu que ela já estava assim com muita dilatação, já estava muito próximo o parto. Foi um trabalho de parto rápido, sabe, assim, depois a gente vai entender o agir de Deus. E foi um trabalho de parto rápido, porque tem mulheres, porque cada caso é um caso, né, gente? Tem mulheres que demoram muitas horas, e ela chegou 6 horas da manhã, não, ela chegou acho que era umas 5 horas, 5 e pouquinha, e ela já estava com 8 centímetros de dilatação, e em menos de meia hora ela deu a dilatação total, que é 10 centímetros, né? Então, o Benício nasceu. Então, assim, foi uma coisa bem rápida, o processo entre o começo das dores, das contrações, até o momento do parto mesmo. Como eu havia dito para vocês, eu fiz alguns pedacinhos de filmagem, né, assim, meio contida com a emoção do momento, e eu fui fazendo alguns pequenos registros, né, de foto, de vídeos curtos, do momento que eu consegui fazer, até mesmo para que ela pudesse ver depois, né. Então, eu, lá na sala de parto, eu acompanhei junto com o meu genro, o Rafael, que é o pai do neném, e aí a gente, então, preparou o vídeo para o momento do nascimento, né, que ela já estava, assim, bem avançada no trabalho de parto, e eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo até um certo ponto, porque, né, para poder, no sentido de não, porque tem coisas que são íntimas do momento do parto ali, né, mas eu comecei a gravar o momento mesmo da saída do Benício, né? Onde ele nasce. E no momento que o Benício nasceu, gente, eu acho que foi um dos momentos mais, sei lá, terríveis da minha vida. Porque quando a médica tira ele não se mexia. Ele não se mexia, ele não chorou. E eu não entendo nada de medicina, mas eu percebi que aquilo lá não estava normal, né? E ela massageou o corpinho dele, cortou o cordão umbilical e falou: Letícia, eu vou precisar levar ele. E correu. Então, assim, nosso chão se abriu. E ali eu tentei manter toda a naturalidade, mas por conta dela, que ela ainda estava com muita adrenalina do parto e tudo mais, mas eu percebia que algo muito, muito estranho estava acontecendo.
Gente, eu tô fazendo alguns takes porque só de lembrar disso eu fico, assim, atônita, sabe? De lembrar desse momento. E aí eu tô fazendo o take e respirando pra poder tentar me controlar. Mas vamos lá. E aí, passado algum tempo, a obstetra retorna, deixou ele lá com o pediatra e retorna para poder fazer os procedimentos finais do parto, que é a retirada da placenta, ver se precisa dar algum ponto, enfim, aquele procedimento final do parto normal, né? E aí ela fez todo o procedimento e falou que o neném estava sob os cuidados do pediatra. E daqui a pouco, então, ela sai, terminou todo o procedimento com a Letícia na sala de parto, que é tipo um quarto muito grande, que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo. E entra o enfermeiro, o médico, o pediatra, pra conversar primeiramente com a Letícia, que é a mãe, e depois com a gente. Então, ele falou que o neném, ele estava tentando, eles tentaram 3 procedimentos de massagem respiratória e os 3 procedimentos não resolveram, né? E aquele momento que ele estava falando aquilo, gente, eu confesso pra vocês que parecia que eu ia morrer. A sensação era de morte, eu não sei, mas era uma sensação horrível. Ele ia falando e eu ia quase desmaiando, e eu tentando manter a calma por conta da minha filha, né? E ele falou que tinha tentado 3 procedimentos Então, após essas 3 tentativas, ele veio avisar a Letícia e que não havia tido resultado com essas 3 tentativas e que eles iam entubar o neném para fazer com que ele respirasse, porque esse nó, eu vou até colocar aqui a imagem para vocês, é chamado de nó real. O neném nasceu, não sei nem se eu já falei isso porque eu fico um pouco atordoada, ele nasceu com um nó chamado nó real. Cachorro aqui. Então, o nó real, ele é um nó verdadeiro mesmo, não é o cordãozinho em volta do pescoço. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem. É como se você pegasse o cordão umbilical e desse um nó. E isso, o próprio neném que vai fazendo isso no movimento interno dentro da barriga. E ele nasceu com esse nó real. Então, o que acontece? O oxigênio e o fluxo de alimentação do bebê, ele reduz minimamente por conta do nó, né? Porque ali é a passagem de alimentação e de oxigênio e tudo, né? E aí eles iam tentar a intubação para ver se ele reagia, porque as tentativas de respiração, tem um termo lá que eu não me lembro muito bem, a gente não teve nenhum resultado bom, né? E aí ele voltou e a gente naquela angústia, gente, meu Deus do céu, como foi terrível. E foi todo um processo, gente, foi todo um processo de espera. E Deus, ele foi mais do que cuidar do Benício. Deus, ele cuidou da gente também. A Letícia não era a Letícia, porque eu passando muito mal, uma crise forte de ansiedade, com muito medo. Eu vou confessar para vocês que eu tive muito medo. Mas aí eu fui, ao final do corredor tinha uma espécie de altarzinho assim, com uma mesinha, uma bíblia, e eu li: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu fiz toda a leitura do Salmo. Mas por dentro, assim, parecia que eu ia explodir, sabe? De tanto desespero. Mas ao passo que eu senti o desespero, o medo, era como se algo dentro de mim falasse pra mim que tava tudo bem, que ia dar certo, sabe? Mas assim, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito mal, muito. Então eles tentaram o procedimento da intubação, foi com sucesso. Mas, e aí fizeram também, pelo umbiguinho dele, fizeram o que eles chamam catéter, onde ia passar medicação, soro para alimentar ele, né, enquanto ele ficasse, não seria bem uma incubadora, porque ele nasceu de 41 semanas, ele não é um prematuro, né, mas porque ele precisava de cuidado especial, então é como se fosse uma incubadora por conta da situação dele, né, de precisar de cuidados especiais. E aí, fizeram esse catéter no biquinho dele, onde passava soro e glicose para alimentar, e colocaram o tubo, né? E aí, no momento que eles colocaram o tubo, o pediatra voltou no quarto e avisou que ia precisar extubar ele. Por quê? No momento que colocou o tubo, é como se ele tivesse reagido. E ele estava tentando tirar, com a mãozinha mesmo, assim, sabe? Agoniado, chorando. Tiveram que colocar luvinha nele, porque ele me movimentava muito. Ou seja, ele estava reagindo. Ele falou que, de certa forma, isso era um sinal bom, mas ele estava preocupado de extubar e não dar certo.
E ele falou, mas nós vamos tentar estubar ele, né? Se não tivermos nenhum resultado só com o oxigênio, a gente tenta entubar de novo, tenta sedar, porque a gente não tá querendo é sedar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, fez que ao estubar, ele só com oxigênio, ele ficou com uma saturação baixa, né? E aí ele foi, de uma forma assim muito rápida, ele foi evoluindo o quadro dele assim para melhora de uma forma muito, muito rápida. Então ele foi diminuindo o nível de oxigenação necessária pelo aparelho, até chegar a um ponto que eles falam que é a respiração normal, parece que é 21, que é a respiração normal sem a ajuda de nenhum aparelhinho, né? E aí ele chegou e aí eles tiraram aquela cânulazinha que fica no nariz, né? Com oxigênio, e ele então já começou a respirar normalmente, sem nenhuma ajuda de nada, né? E ainda ficou então com um catéter no umbigo para tomar algumas medicações, enfim. Então ele nasceu numa segunda-feira e a Letícia precisou ficar com ele no hospital até a quinta-feira. Entre a segunda e a quinta, ele saiu de um bebê numa situação quase de desistência pela medicina para um bebê que recebeu alta sem nenhum problema, sem nenhuma sequela, sem nenhum cuidado especial. E assim, eu contando aqui, talvez eu não consiga passar para vocês a dimensão de viver tudo isso. Eu falo que o nascimento do Benício foi a situação mais terrível de ver aquela cena e a mais maravilhosa da minha vida. Porque eu vi os dois extremos, eu vi o desespero e eu vi a esperança. Porque foi Deus, gente. Foi Deus que iluminou os médicos, os enfermeiros, mas foi Deus o que aconteceu. E aí depois eu descobri pelo médico, porque sem saber de nada, né? Os médicos, eles passam até certa forma pra gente, né? Até mesmo pra gente não se desesperar. Que ele teve uma parada respiratória ao nascer. Por isso que ele estava muito paradinho, ele não se mexeu. Então ele teve uma parada respiratória. E o que eu queria falar aqui nesse vídeo era sobre isso. É sobre não normalizar, não naturalizar o que aconteceu. Porque não foi qualquer coisa, gente. Não foi. E aí, por fim, as enfermeiras, ele ficou conhecido no hospital todo, porque as enfermeiras, assistente social, as que nem estavam no momento que ele nasceu, iam lá e falavam assim, esse aqui que é o quarto do guerreiro? Esse aqui que é o quarto do milagre? Então a gente falou que o Benício é o nosso milagre. Vocês vão ver aí pela capa do vídeo que nós vivemos um milagre. Mas assim, sem sombra de dúvida, foi um milagre dos grandes, sabe? E Deus foi... Eu não tenho palavras para agradecer, eu não tenho palavras. Tudo que eu fale vai ser pequeno, vai ser nada, comparado à gratidão que eu sinto por Deus ter cuidado dele e ter cuidado da gente também nesse momento, sabe? Então esse vídeo aqui eu fiz, eu sou muito linear, eu gosto de começar com o começo e eu sempre preparo os meus vídeos no começo, no meio e no fim. Mas eu confesso para vocês que a única coisa que eu preparei aqui para esse vídeo foram algumas observações, uns agradecimentos que eu quero fazer. E aí eu fiquei com medo de esquecer os nomes, né? E aí por isso que eu acabei preparando só essa questão aqui dos nomes e algumas observações. Mas é um vídeo do coração, é um vídeo de profunda e eterna gratidão a Deus, né? A gratidão aos nossos familiares, aos nossos amigos mais próximos que ficaram sabendo do momento do desespero, né? E oraram muito, rezaram muito, torceram muito e acreditaram que Deus ia operar um milagre. E aos profissionais. Então eu queria falar aqui, inclusive eu vou deixar embaixo aqui anotado na descrição desse vídeo o nome desses profissionais, o nome do hospital, porque o atendimento, o tratamento que a gente recebeu nesse hospital, olha, eu não sei explicar, porque desde a moça da recepção, quando a gente entrou, a Letícia em trabalho de parto, até o momento da saída, a moça que levava a comidinha, a moça que ia limpar o banheiro, que ia limpar o quarto, os maqueiros, os enfermeiros, os médicos que estavam por lá, todos eles foram extremamente atenciosos, cuidadosos com todos nós. Então assim, gente, eu não tenho palavras para agradecer o tanto que Deus olhou nos mínimos detalhes, sabe? Então aqui eu queria
falar para vocês, o hospital que ela ganhou o neném, o Hospital e Maternidade São Paulo, aqui em Cacoal, Rondônia. Que equipe, que hospital, assim, humano. Parece que é meio redundante a gente falar humano, né? Porque, lógico, são feitos pelos humanos. Mas é no sentido mesmo, gente, da humano no sentido literal, sabe? De olhar a gente naquele desespero e ter estendido a mão, de ter nos apoiado, nos confortado, traziam sempre notícias. Então, assim, foi incrível. Então, eu quero agradecer especificamente agora a toda a equipe do Hospital e Maternidade São Paulo, assistente social, recepcionista, enfermeiros, maqueiros, funcionários que cuidam da limpeza, da comida, todos eles. Que Deus possa abençoar vocês assim infinitamente pelo cuidado com o meu neto, com o Benício e com todos nós. E eu não poderia deixar de falar do Dr. Paulo Brasil, que foi o pediatra que foi responsável por todo o procedimento desde o nascimento do Benício. E olha o tanto que Deus é Deus, gente. Ele é especialista em bebês prematuros, nessa UTI neonatal, ele é especialista nisso. E Deus preparou para que ele nascesse exatamente quando esse pediatra, esse Dr. Paulo Brasil, estava de plantão. Deus é lindo, né? E ele fez todo o procedimento iluminado por Deus, sem tirar nenhum mérito da profissão dele, porque ele é especialista nisso, mas sabendo assim que Deus iluminou ele em todos os detalhes, né? A doutora Letícia Marchiori, que foi a ginecologista e obstetra que fez o parto, né? Todo o carinho que ela teve pela Letícia, todos os cuidados durante o trabalho de parto, ao final, né? Ela foi assim sensacional, trazendo notícia do bebê para nós também, mesmo depois que a Letícia já estava no quarto. E assim, ela foi incrível. Então, meu agradecimento também à doutora Letícia. A Cibele Schwint, eu acho que é Schwint. Ela foi a doula e consultora de amamentação da Letícia. Que menina sensacional. O carinho aqui em casa, antes de ir para o hospital com a Letícia, fazendo acupuntura, cuidando dela, ouvindo o coração do neném, assim, durante todo o trabalho de parto, sabe? Depois ela fez um trabalho lindo, vou mostrar aqui para vocês, com a placenta. Ela pintou a placenta com aquarela e depois carimbou, então a gente tem aqui o registro da placenta do Benício. Todo o carinho que ela teve com a gente, mesmo depois, né? Perguntando notícias, enfim. Ela foi maravilhosa, doutora não, Cibele Schwint. Ela é doula e consultora de amamentação. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, super recomendo, o trabalho dela é diferenciado. Então, gente, era basicamente isso. Vocês vão perceber que daqui pra frente eu vou jogar aqui imagens, alguns vídeos, mas eu vou colocar um fundo musical para que vocês acompanhem um pouquinho de todo o processo do nosso grande milagre que se chama Benício, nossa bênção, né? E hoje eu não queria pedir para você se inscrever no canal. Eu quero pedir para você se inscrever no canal de Jesus. Acreditar que Ele é capaz de todas as coisas. E fala pra Ele, conta pra Ele. Se inscreve no canal dele, linha direta. Se inscreve nele. Ativa o sininho das notificações, para quando Ele te mandar algum sinal de notificação, você tá alerta, vendo o que Ele tem pra você, que Ele só tem o que há de melhor pra nossa vida, né? E eu perguntei pra Ele, falei, Senhor, o que nós temos que aprender com tudo isso? Porque nada acontece por acaso, né? E eu estou esperando a confirmação de Deus, porque eu acredito que foi esperar tão somente nele e acreditar que tudo foi sobrenatural, né? Todo o milagre que aconteceu, porque não foi qualquer coisa. E aí eu até queria compartilhar com vocês, no momento do meu desespero, eu pedi para Deus. Eu falei, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra para confortar meu coração a hora que eu vim para casa, pra gente arrumar um almoço para as meninas, né, para minhas outras duas filhas, e respirar, né, porque o neném já estava sendo cuidado, já estava tudo certo lá. E aí eu pedi para Deus acalmar o meu coração e me dar uma palavra. E eu abri Daniel 12, capítulo 12,
versículo, eu li todo o capítulo, mas os versículos que mais me marcaram. O versículo 10 e o versículo 13. O versículo 10 fala o seguinte: muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. E o versículo 13: e você, Daniel, continue firme até o fim, pois você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Então Deus falou aqui que estava nos colocando todos à prova, para ver até que ponto que a gente confiaria nele, teria fé, e que no final ia haver o grande milagre, né? O milagre da ressurreição. Eu acredito que a ressurreição dos nossos sonhos, a ressurreição também da nossa fé, né? Em acreditar que Ele pode todas as coisas. Então era isso, gente, que eu queria deixar para vocês. E agora eu vou passar para vocês aqui o que eu prometi, que são algumas fotos, alguns vídeos que fizeram parte de todo esse momento, a princípio terrível, mas no final extraordinário, que Deus fez nas nossas vidas. Vamos lá. Looking back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Oh, I'll get over you. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be.
I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you, I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you, I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together.